Tudo bem? Tô bem, graças a Deus. Você tá bem? Conseguiu dar uma descansada depois da correria do trânsito? Não consegui, cara, mas chega meio agitado, né? Mas já agora tô tentando acalmar, brindar a mente. Ah, normal. Ainda mais véspera de carnaval, aquela Tá correria um mesmo. trânsito hoje, né, Carol? Hoje eu ainda não saí de casa. Eu perdi o horário da academia, então não consegui sair de casa ainda, né? Tá um trânsito chatinho, sabe? Acho que é o que você falou, muita gente correndo pra lá e pra cá, né? Resolver tudo antes do feriado. Verdade. Você tá bem, né? Tô bem. Graças a Deus, é o mais importante, o resto a gente corre atrás. Isso aí. Vai estrear aí o fundo da sala de aula hoje? Você vai ao fundo da sala de aula, fica legal, não fica? Fica. Gostei do jeito que tá. Aqui é onde acontecem nossos cursos, as aulas da pós, né? Sim. Não, vai ficar bem legal a hora que você for falar, assim. Vai ficar da hora. Você vai precisar de algum apoio, algum material complementar ou a gente já pode começar, Carol, pode começar assim, viu? Então tá, então já vou pôr a carteirinha aqui, a gente Tá já bom. começa, tá? Qualquer coisa, estamos por aqui. Tá bom, Carol, obrigado pela gentileza e amizade, viu? Imagina. Vamos lá, vamos começar a aula, o curso de contratos. Essa aula interessa muito para você que é corretor, corretora, para advogados. Eu falo que o brasileiro, os profissionais do mercado imobiliário e profissionais jurídicos não sabem fazer contrato. Não sabe, não adianta, não sabe fazer contrato. Porque nós pegamos uma mania de tudo pegar no Google, o copia e cola. Na hora que você precisa fazer do zero, você não consegue. E cuidado com o Google, hein? O Google é terrível, porque o Google tem vários modelos equivocados, desatualizados, errados. Então, cuidado com isso, tá bom? Vamos estudar aqui os contratos. E antes de entrar na teoria dos contratos, depois na prática, desse curso tão bacana, tão bem elaborado para você, eu quero trazer alguns aspectos teóricos, tá? Vamos lá. Não pode mais restar dúvida, hein, em relação ao que eu vou falar agora. Instrumento público, quem faz é o tabelião de notas. É isso mesmo, instrumento público, quem faz é o tabelião de notas. Lavrar a escritura pública, só o tabelião de notas. Só o tabelião de notas que pode fazer. O advogado, corretor, corretora ou particular faz instrumento particular, ok? Legal. Registro é a transmissão do imóvel. Quando eu registro no cartório de imóveis, eu estou transmitindo. A averbação são atos da vida. Não podemos mais fazer confusão. Propriedade é aquele que tem o seu nome no cartório de imóveis. É proprietário, proprietária, proprietários. Quando não tem o seu nome no cartório de imóveis, na certidão atualizada, qualquer outro documento quer dizer que você tem a posse. Contratos de gaveta, qualquer título, qualquer gênero, posse. Se eu tenho um contrato de gaveta, é o único documento que eu tenho do imóvel que eu moro, é posse. Se eu tenho uma escritura pública que não registrei, é posse. Formal de partilha, carta de educação, carta de matação, é posse. O único documento, presta atenção nisso, o único documento que prova a propriedade, de fato, é a certidão de propriedade atualizada, que pode ser chamada de transcrição antes de 73 e matrícula após 73, tá bom? O resto é posse. Quando nós falamos dos contratos, no Código Civil, nós temos os contratos em espécies. São vários contratos utilizados no dia a dia, no mercado imobiliário, no dia a dia. São contratos tipificados. Cada contrato tem um artigo, tem uma cláusula, tudo ali separadinho, bonitinho. Quando nós falamos aqui dos contratos em espécies, eu acho isso no Código Civil. São os contratos tipificados. Tem lei, tem artigo. Mas nós temos os contratos atipos. São contratos que são criações doutrinárias jurisprudenciais. E o Brasil, a legislação brasileira permite você criar um contrato. Então nós temos os contratos tipificados, são aqueles contratos que têm lei, tem artigo, e temos os contratos atipos, são contratos que não tem lei, não tem artigo, mas existe. São criações dos livros, da doutrina, da prática jurídica, da prática dos negócios jurídicos. Quando eu falo de contratos, algumas leis trazem para nós alguns contratos específicos.
nós temos o arrendamento rural, que tem lei específica, nós temos a locação, lei 8.245 de 91, uma lei específica na locação de bens imóveis. Lembrando que tem o Código Civil, que trata desse assunto também de locação, e o Estatuto da Terra. Mas de fato um sistema, uma relação, né, jurídica, que chamamos de relação locatícia, que tem as leis próprias, né? Nós temos legislações próprias. Do outro lado, temos o Código de Defesa do Consumidor. Todo contrato que é feito em relação de consumo, ele obedece às regras da Lei 8.078 de 90, o contrato de adesão, é um contrato que tem a proteção do Código de Defesa e Proteção ao Consumidor. Nós estamos falando aqui dos contratos práticos, dos contratos imobiliários. Claro que no direito imobiliário, no ramo multidisciplinar, nós utilizamos todos os contratos. No direito imobiliário tem contrato em relação de consumo. A construtora, que é a incorporadora, claro que tem. Prestação de serviço, claro que tem. E temos os contratos em espécies, aqueles contratos prontos. Nós vamos utilizar esses contratos também no direito imobiliário. Mas aqui no direito imobiliário nós temos 7 contratos focais. Eu diria que o primeiro é a locação, né, o contrato de locação, que é regulamentado pela Lei 8.245 de 91, lei esparsa. E temos os contratos próprios, ou propriamente de direitos imobiliários. Né? Eu falo de direito porque são vários direitos. O direito imobiliário é um ramo multidisciplinar. Então, o direito imobiliário tem os contratos próprios de direito imobiliário. Eu brinco sempre que é direitos, porque são vários. Né? Nós passeamos por várias searas do direito. Vamos lá. Quando eu falo de direito imobiliário, então nós temos o contrato preliminar, é um contrato para fechar o negócio. Ele substitui a proposta aceite, é só para fechar o negócio. É um contrato simples, 3 folhas. O título vai constar contrato preliminar ou pré-contrato. Depois a qualificação, o objeto, valor do negócio, forma de pagamento, disposições gerais. É um contrato bem simples, mas é um contrato interessante porque o corretor de imóveis, a corretora imobiliária, pode incluir uma cláusula de comissão, de honorários, né, de corretagem, já se protegendo, usando esse contrato para também ter uma cláusula de autorização de venda. Às vezes nós sabemos a dificuldade que a corretora tem em fazer o cliente assinar um contrato. Ninguém quer assinar contrato, né? Enrola muito a corretora, então é uma possibilidade de você jogar essa cláusula dentro desse contrato preliminar, que é o contrato que vai fechar o negócio. Depois desse contrato, que é um instrumento particular, vai ter um segundo contrato. Se a transação imobiliária for regularizada, o segundo contrato muito provavelmente vai ser uma escritura pública. Lembrando que para transacionar um imóvel eu tenho 3 etapas. Eu tenho a primeira etapa, que é a escritura pública, a segunda etapa, recolhimento de tributos, ou antes, eu posso inverter, e a última é o registro. Então fique atento em relação a isso. Esse contrato preliminar, também é chamado facultativo ou pré-contrato, é para fechar negócio. O segundo contrato que nós temos é a compra e venda, pagamento à vista. Guarde isso, pagamento à vista. Artigo 108 do Código Civil deixa muito claro que toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos nós temos que fazer por escritura pública, ok? Usar o serviço do tabelião. Segundo contrato, nós já falamos que é o contrato de compra e venda, pagamento à vista, tem que ser feito por escritura pública acima de 30 salários mínimos, quando o imóvel é regular, a transação imobiliária é regular. O terceiro contrato mais utilizado no direito imobiliário seria o compromisso de compra e venda. Esse contrato de compromisso de compra e venda é um contrato que eu vendo para você vai parcelar direto para mim. Isso acontece. Ou eu vendo para você, mas eu fiquei de te entregar um quarto, um puxadinho. Então, compromisso. Existe uma obrigação a ser entregue. Ou de um lado, o comprador, ou do outro, o vendedor. O comprador, às vezes, de pagar, o vendedor entregar alguma coisa. Compromisso. Compromisso, o imóvel já existe, hein? Já existe. A promessa é o contrato que deve ser utilizado na compra e venda de imóveis na planta. Com promessa porque você está comprando uma expectativa de direito, uma fração ideal, algo que vai existir ainda. Existem os outros contratos, né? E aí quando eu falo dos outros contratos, eu trago para você também a seção de direitos possessórios e afins, que é a compra e venda de imóveis irregulares no Brasil. Esse contrato tem a cereja do bolo, que é a cláusula de soma de posse. Então eu compro a sua posse, o imóvel irregular, seção de direitos possessórios e afins. E eu faço uso capião no dia seguinte, uma REURB, uma regularização fundiária, porque tem uma cláusula dentro desse contrato, seção de direitos possessórios, que me permite usar a sua posse, a soma de posse. Isso é permitido. Tem a soma de posse originária e a soma de posse derivada. Então, importante também. Tem a seção de direitos hereditários. A seção de direitos hereditários é um contrato, tem que tomar cuidado. Também tem que ser feito por escritura pública, ter a anuência dos demais herdeiros. Quando eu não quero fazer inventário, eu não tenho condições financeiras de fazer inventário, uma saída que eu tenho é fazer esse contrato, usar esse contrato, seção de direitos hereditários, para que eu consiga vender meu direito de herança. Aí não preciso fazer um inventário. Eu posso fazer isso antes do inventário, depois do inventário não registrado ou no meio do inventário. Tá? Seção de direitos hereditários. Tem que ter escritura pública e anuência para respeitar o direito de preferência. Tá bom? Legal. Nesse cenário aqui, nós então conhecemos os principais contratos. Em relação à precificação desses contratos, sempre eu falo no curso, são contratos que depende da transação imobiliária, 5% do valor do negócio, de 2 até 5% do valor do negócio, é o valor desses contratos. Limitado aí a 5 salários mínimos, 3 salários mínimos. O contrato preliminar não. O contrato preliminar é um contrato que é cobrado em algo
provavelmente aí pelo mercado imobiliário, no máximo, contrato preliminar, 1 salário mínimo a 3 salários mínimos, dependendo do valor da transação. O contrato de locação, ele vale, se for comercial, o valor do aluguel. Se for comercial, o valor do aluguel. Se for residencial, 1 salário mínimo, meio salário mínimo, dependendo do valor do negócio também. Temporada, a mesma coisa, tá? Então, só para a gente aprender a precificar, no curso eu sempre trago aqui precificação, honorários, isso a gente precisa ter noção de mercado, faz toda a diferença. Eu diria que isso é muito importante aqui no curso. Deixa eu trazer para você alguns aspectos da teoria geral dos contratos e os princípios e requisitos também importantes para que a gente possa caminhar. A teoria geral dos contratos é fundamental para regrar, né, a liberdade e a segurança dos contratos. Então, nós temos na teoria geral dos contratos as exigências do capitalismo que celebram o acordo de vontade entre as partes com o intuito, sim, de construir, extinguir, modificar direito. É a forma de condensar, né, elementos básicos e princípios atinentes aos contratos. Os contratos, gente, estão no cotidiano de todas as pessoas, não tem como fugir deles, nem que seja verbal. Ao pegar um ônibus, um Uber, um táxi, a comprar um carro, você está celebrando um contrato. Eu falo que a gente acorda de manhã, aperta a descarga, abre a torneira para escovar o dente, pronto, já é um contrato celebrado. Então, pactuamos diariamente contratos, muitas vezes da relação de consumo, mas é um contrato, dia a dia a gente pratica contrato, tá? Então, vamos lá. Quero trazer para você aqui a importância dos princípios na teoria geral dos contratos, isso é importante. A história nos mostra, gente, que sem segurança e sem liberdade, os negócios são fragilizados, o que é negativo para a sociedade. E no decorrer do século, tais valores passaram a estar de forma intrinsecamente incutidos, né, na sociedade como de forma essencial ao direito contratual. O direito contratual é muito importante. Quando eu falo de princípio quer dizer origem, ou seja, a essência de algo, um valor abstrato. E para compreendermos a teoria geral dos contratos, que é importante para a gente dar foco à prática, quais são esses princípios, essas normas que impõem deveres de conduta aos cidadãos na hora de elaborar o contrato? Tá? Os princípios são norteadores e são as fontes do contrato também. Então, vamos trabalhar em cima disso para que a gente possa dominar esse assunto com muita eficácia. Vamos lá. Quero trazer para você, então, os princípios básicos da teoria geral do contrato. Então, o primeiro princípio, ok? É a liberdade contratal, a autonomia privada ou autônoma da vontade, ou autonomia da vontade, que é um termo mais utilizado, autonomia ou autônoma da vontade, mas a gente vê nos livros mais autonomia da vontade. Esse princípio em questão apresenta diferentes nomenclaturas e divide em outros princípios, eu diria que pelo menos 3, eu falo isso no meu livro de contratos que eu lancei, inclusive esse ano. A liberdade de contratar, propriamente dita, ninguém é obrigado a contratar o que não deseja, exceções são aplicáveis ao DPVAT, não tem jeito, é um seguro obrigatório por lei. Essa situação é uma exceção, caso que a lei sobreponha ao princípio, tá? Também é ponto crucial para a elaboração de um contrato, alicerce, determinar a contraparte, ou seja, determinar com quem você vai contratar, vai fazer o contrato. O cidadão é livre para contratar com quem quiser, mas novamente tem exceções, e exceções são aplicáveis como na imposição do CDC, o Código de Defesa do Consumidor, aos fornecedores, que não podem se negar a vender um produto para um consumidor que deseja pagar à vista ou em dinheiro. Igualmente, em concessionárias de serviço públicos, que não pode escolher com quem quer contratar, com quem quer vender, não pode escolher o cliente. Outra regra também é a liberdade de determinar o conteúdo do contrato. Essa liberdade de escolher o objeto do contrato, ela é limitada por lei. Eu trouxe um exemplo, o artigo 108, que esclarece muito bem que eu só posso fazer transação imobiliária acima de 30 salários mínimos com um registro, né, no cartório de imóveis, mas eu tenho que ter escritura pública, a obrigatoriedade é da escritura pública. Então, existem exceções limitadas por lei. Então, não se pode, por exemplo, estabelecer um contrato também de objeto ilícito, também é outra fonte também. Trago para você também a força obrigatória dos contratos, chamada de pacta sunt servanda. Os contratos são considerados obrigações justamente pela força obrigatória que lhe é atribuída. E não é um princípio absoluto